Amém? Amém. Glória a Deus, agora sim. Agora esse amém é de um povo feliz, cheio do Espírito Santo, né? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Eu quero convidar você a dar um que bom pro seu irmão aí. Fala, que bom que você veio. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Que bom que você, né, enfrentou aí o medo da chuva. Glória a Deus. E está aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor, para exaltar aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Você tem algum motivo para agradecer ao Senhor? Só quem tem um motivo para agradecer ao Senhor, levante suas mãos assim para ver. Glória a Deus. Então eu quero convidar você, com essas mãos erguidas, começar a agradecer ao Senhor por essa noite. Começar a agradecer ao Senhor, a exaltar ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito na tua vida, por tudo que Ele ainda vai fazer nesse ano que estamos apenas começando. Obrigado, Jesus. E eu creio que grandes coisas o Senhor ainda fará em nosso meio, na sua vida, na tua família, no teu ministério, porque Ele é um Deus poderoso, Ele é um Deus fiel, aleluia. Então eu quero convidar você a começar este culto não pedindo nada, somente adorando, agradecendo, exaltando, levantando agora nesse momento um trono de adoração ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que há, que é e aquele que há de vir. Ele virá nos buscar e o nosso coração anseia por estar perto dele, por poder experimentar, poder da vontade, por poder experimentar da presença soberana do nosso Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por essa noite. Obrigada, Senhor, pela tua presença que já está neste lugar. Obrigada, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor já tem preparado os nossos corações. Desde o momento em que nós saímos da nossa casa, o Senhor já veio ministrando conosco, o Senhor já veio quebrantando o nosso coração, o Senhor já veio nos preparando para que possamos nesse momento ofertar a Ti, Deus, um culto agradável. Ó Deus, nessa hora, Pai, eu te peço, Senhor, que toda a incredulidade caia por terra no meio do Teu povo, que todo medo, que toda ansiedade, que tudo aquilo que rouba, ó Deus, a nossa atenção a Ti nessa noite, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus, e que neste lugar só haja espaço para a Tua presença, só haja espaço para a Tua glória, só haja espaço para o Teu mover neste lugar, porque Tu és a pessoa principal deste culto. Nós estamos aqui por Tua causa, por causa da Tua presença, porque nós amamos o Senhor. Por isso, Senhor, nós te pedimos, Pai, se mova sobre vidas, sobre corações aqui nessa noite, Pai. E que seja uma noite de milagres, que seja uma noite de libertação, que seja uma noite de cura, que seja uma noite de adoração ao Teu nome, porque só o Senhor é santo, só o Senhor é digno. Você pode dizer isso? Erga essas mãos e diga: só Tu és santo, só Tu és digno, só Tu és poderoso, só Tu és exaltado, só Tu és entronizado, só Tu és, Senhor. Aleluia. Nós te adoramos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Vamos exaltar o nome dEle. Aleluia. Oh
Exalte, exalte o nome do Senhor nessa noite. Seja exaltado. Seja Senhor. Seja exaltado. Eu te amo, meu rei. Seja exaltado. Exaltado. Você pode exaltar ao Senhor aplaudindo a Ele, porque Ele é digno. Aleluia. Só Ele é santo. Senhor, nós te agradecemos porque Tu és Deus. Senhor, e nós sabemos que nem todo ouro, nem toda prata desse mundo é suficiente para te agradecer, para te honrar, para te adorar. E nessa noite o que nós temos é um coração rendido ao Senhor. Um coração rendido a Ti, Pai. É isso que nós temos para te ofertar nessa noite. Por isso nós queremos levantar um aleluia neste lugar, exaltando a Ti, porque Tu és o Deus soberano sobre todas as coisas. Você pode levantar as suas mãos e dizer aleluias a Ele. Diga aleluias a Ti, aleluias ao Cordeiro de Deus. Tu és santo, Tu és digno, Jesus. Te adoramos, Pai. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar
está o Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em resposta a ti, diga isso, há uma ação, me render a ti, mas me render, Senhor, em adoração. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que existe um Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não sem vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Em meu coração, não sei vergonha, cante essa canção. Eu sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos louvar o Senhor. Pega suas mãos, louva o Senhor com as suas mãos, louva o Senhor com a tua voz nessa noite. Tudo que há em ti, da sua vida, de todo o teu ser, adora o Senhor, porque Ele é Deus. Aleluia, te adoramos, Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que existe um Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia, aleluia. Diga aleluia, Senhor. Aleluia, então vou levantar as minhas mãos e louvar. Diga, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que assim está o Rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia,
fôlego aí? Glória a Deus. Respira fundo. Tudo que tem fôlego, louva o Senhor. E você vai declarar nessa noite que Ele é santo, que Ele é digno, amém? Você pode entronizá-lo nessa noite. Muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Sente se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Mais alto teu nome, diga maior, teu nome é sobre todos, sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes, seu nome é sobre todos, e os anjos clamam, e a igreja Santo, toda a criação, Santo, exalte Ele, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado
Graça e paz, amém? Amém? Glória a Deus. Queria convidar as crianças aqui à frente, os pais, os bebês. Nós estaremos orando pelas crianças. Se você se assentou, levante-se por favor, estenda suas mãos. Nós estaremos abençoando as crianças agora, elas vão participar do cultinho delas lá em cima. E da mesma forma que o Espírito Santo ministrará os nossos corações aqui embaixo no templo, elas serão ministradas lá em cima. Lembre também de orar pelos professores, que serão um canal de bênção na vida dessas crianças. Feche seus olhos, estenda sua mão, vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos, Pai, te apresentar, Senhor, as crianças aqui à frente. Senhor, em nome de Jesus, nós profetizamos sobre elas, Pai, o teu favor, o teu cuidado, a tua proteção, Senhor, também sobre os professores. Pai, em nome de Jesus, cuida, protege, livra de todo mal e guarda essas crianças. Ó Pai querido, que elas possam, Senhor, crescer em graça, em conhecimento, e que elas possam ser usadas por Ti, Senhor, para a expansão do Teu reino. Pai querido, para que os Teus propósitos sejam cumpridos, de forma que o Teu nome seja engrandecido. Nós abençoamos essas crianças. Toma cada professor, cada instrutor que estará trabalhando lá em cima. Que o Teu Espírito Santo venha trabalhar em cada coração, que eles possam ser instruídos e edificados para a honra e glória do Teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Podemos assentar. Como é bom adorarmos ao nosso Deus, sentirmos a presença do Senhor. Certamente Deus continuará ministrando aos nossos corações nesse dia tão especial. Hoje pela manhã estávamos compartilhando um pouco a respeito dos dons do Espírito Santo. Hoje falamos sobre o dom do ensino. E Deus tem ministrado de forma muito preciosa aos nossos corações pela manhã. E agora à noite não vai ser diferente. O Espírito Santo vai falar conosco, amém? Amém. Abra sua Bíblia comigo num livro muito conhecido, Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Está lá no final do Antigo Testamento. Se você quiser, pode acompanhar conosco no projetor. Sofonias, capítulo 3, versículo 17. Com toda a reverência, diz assim a palavra do Senhor: o Senhor, o seu Deus, está aqui no seu meio, um guerreiro poderoso para salvar. Ele terá imensa alegria em você, com o seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, graças te damos, Pai, pelo privilégio de estarmos aqui nessa noite. Já dedicamos a Ti a nossa oração, o nosso clamor, já sentimos a Tua presença, já Te exaltamos, Te adoramos. E agora te pedimos, Pai, de forma especial, continua falando aos nossos corações, através da Tua palavra, que é poderosa. Senhor, estamos sedentos e com o coração quebrantado e humilde te pedimos, fala conosco nessa noite, de forma que sejamos tocados de uma maneira especial e possamos, Pai, desfrutar de tudo que Tu tem reservado nessa noite para cada um. Te agradecemos por tudo que Tu fará ainda em nosso meio nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Certamente não estamos muito familiarizados com esse texto, com esse contexto, mas Deus, de uma forma muito especial, me conduziu esse texto para falar ao teu coração nessa noite. A verdade é que nós vivemos em uma sociedade que estabelece uma cultura
muito forte que associa a nossa esperança a uma mudança de cenário. É muito comum escutarmos assim: quando eu for promovido, quando eu emagrecer 15 quilos, quando eu ficar curado. Não é comum escutarmos isso? Quando virar a semana, na segunda-feira eu começo uma dieta, vou começar a caminhar. A nossa cultura associa esperança de uma maneira muito convicta e segura a uma mudança de cenário. E fazemos isso de uma forma, muitas vezes, imperceptível. De forma imperceptível. É sutil, mas quando percebemos, estamos esperando as circunstâncias mudarem, para que a nossa esperança venha se concretizar. Esperamos paz em meio aos conflitos. Nós esperamos alegria quando os problemas passarem. Nós esperamos descanso quando tudo tiver resolvido. Mas hoje nós vamos aprender uma verdade muito simples, mas que muda tudo. A esperança bíblica não começa quando os problemas terminam, os problemas acabam. A esperança que a Bíblia nos apresenta aqui, inclusive, ela começa quando entendemos, quando compreendemos que Deus está presente. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite esperando uma mudança de cenário. E talvez você já tenha até orado por isso aqui nessa noite. Ai, Senhor, faça esse cenário mudar. Porque a nossa esperança muitas vezes está condicionada a essa mudança de cenário. E Deus, Ele pode mudar cenários, amém? Deus pode mudar cenários. Deus é poderoso. Mas hoje Ele quer primeiro consertar o fundamento da nossa esperança. Deus, Ele quer ajustar o fundamento onde estabelecemos a nossa esperança. A nossa esperança não pode estar fundamentada em cenários que podem ou não mudar. A nossa esperança precisa estar fundamentada em Deus, que é imutável e presente em nosso meio. Por isso é simples, mas muda tudo. É interessante que muitas vezes nós não nos achamos merecedores do favor, da benevolência de Deus. Talvez você já tenha falado isso. Ah, eu não mereço. Eu fiz muita coisa errada no meu passado. Ah, eu deixei muito a desejar. E muitas vezes nós achamos que não somos merecedores. Deixa eu te dar uma notícia. Nós não somos. E é interessante que esse texto de Sofonias, capítulo 3, versículo 17, eu vou ler em outra versão, revista e atualizada agora, diz assim, para ficar fixo em nossas mentes: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Esse é o Deus que nós servimos. Mas é muito interessante, e por isso eu compartilho com muita alegria e convicção no meu coração esse texto, de que nós não precisamos ser merecedores. Porque o
povo, nas circunstâncias onde recebe de Deus essa palavra, que cria essa âncora em Deus para estabelecer a sua esperança e não nas circunstâncias, era um povo que não merecia. O povo de Israel, Reino Sul, especialmente Judá, porque aqui o reino estava dividido, ele estava afastado da vontade de Deus. Era um povo que estava distante. Era um povo que havia pecado abertamente. Existia uma mistura na fé verdadeira de seus pais com as religiões pagãs. Existia esse sincretismo, essa mistura de princípios verdadeiros estabelecidos pelo próprio Deus a Moisés, aos profetas, sacerdotes, reis, misturado com práticas pagãs, líderes corrompidos. Essa era a realidade do povo. O povo não era merecedor e estava distante daquilo que Deus esperava deles. E é interessante que Deus traz esse texto, essa palavra, que muda o cenário. Porque provavelmente muitos ali em meio ao povo esperavam uma mudança no cenário para que a alegria voltasse. Esperavam uma mudança nos líderes para que a paz reinasse. Esperavam uma mudança política. Mas na realidade, o texto aponta única e exclusivamente para a presença de Deus. E o profeta Sofonias, ele vem falando muito em todo o livro sobre o dia do Senhor. Você já ouviu falar sobre o dia do Senhor? Não é o alvo da minha mensagem, mas não tem como não citar o dia do Senhor, falando sobre o contexto que o povo vivia. O povo estava sendo instruído a respeito de um dia de julgamento. O povo estava sendo despertado para um dia que virá, onde Deus julgará cada um segundo os seus erros. O dia do Senhor é o dia que Deus julgará o pecado de uma forma justa e irrepreensível, porque Ele é o único capaz de julgar. O povo não escaparia desse julgamento por ser o povo escolhido de Deus. Era o povo escolhido de Deus, mas tinha se afastado. Então o profeta Sofonias, usado por Deus, é convocado por Deus a despertar o povo, para que eles fossem alertados que um dia eles seriam julgados, mesmo sendo escolhidos por Deus pelos seus pecados. E Sofonias, no capítulo 3 em especial, o início do capítulo, ele não começa com um capítulo com boas notícias, notícias de esperança. Começa, inclusive, nesse capítulo, com uma denúncia. O profeta começa a denunciar o pecado do povo. E aquilo que começa com uma denúncia, onde o erro do povo foi exposto, o erro das autoridades, o erro político, o erro dos líderes, inclusive religiosos, onde estavam sendo expostos, não termina com essa exposição. Termina com uma palavra de esperança. É interessante que normalmente quando nós começamos apontando um erro, nós terminamos falando do quê? Do castigo. Não é assim quando os pais corrigem os filhos?
você fez isso, isso é errado, agora você vai ficar de castigo. Não é assim que a gente normalmente conduz uma narrativa quando se começa falando dos erros cometidos? Deus não usa essa metodologia aqui. Ele começa falando dos erros, começa apontando os problemas, os pecados, os erros da liderança, e ele termina não com uma palavra de juízo, mas termina com uma palavra de esperança. E isso é muito precioso para nós, porque Deus promete purificar através de um remanescente. Não todos, mas aqueles que se voltassem para Ele, aqueles que permitissem ser habitados por Deus, ou ser a habitação de Deus. É muito interessante porque o texto, ele não nasce num domingo bom, sabe? Aquele domingo que tudo acontece bem. Ele não nasce naquele cenário favorável. Ele nasce num cenário hostil. E quando nós estamos vivendo esse tempo difícil, pesado, o que mais nós queremos é uma palavra de esperança. E Deus traz a eles uma palavra de esperança. E é justamente nesse ponto, que tudo ainda fica mais precioso. Porque a luz de Deus, ela brilha muito mais intensamente quando a noite está escura e densa. Às 3 horas da manhã, quando a escuridão toma conta, o vento sopra, as ondas vêm ao nosso encontro e não conseguimos enxergar uma saída, sua luz brilha e a sua presença acalma a tempestade e traz segurança onde havia desespero. Então, se você está passando por um momento difícil, nesse momento a luz de Deus brilha de forma ainda mais intensa. E Ele está nesse lugar, nessa noite, falando aos nossos corações. A promessa não é: vocês sofrerão porque vocês erraram. A promessa é: vocês serão libertos, vocês serão purificados, vocês serão renovados, vocês serão transformados. Essa é a palavra de Deus. E é interessante que o texto começa com algo que trouxe o título dessa mensagem. Versículo 17 começa dizendo: o Senhor, o seu Deus, está no meio de ti, ou está em seu meio. E o título que eu dei a essa mensagem diz assim: a esperança que nasce da presença de Deus. Você pode repetir aí para a pessoa que está ao seu lado? A esperança que nasce da presença de Deus. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio. O primeiro alicerce, o primeiro ponto que precisamos ter clareza é a presença. Deus, ele não se apresenta aqui como um Deus que vai nos ajudar. E isso é importante compreendermos. O texto diz: eu estou com vocês. O texto não vem trazendo uma esperança, dizendo assim: eu vou dar uma ajuda para vocês saírem dessa crise. Não. O texto começa com uma afirmação de presença. Isso mostra um Deus próximo, um Deus de intimidade, um Deus presente. Tem gente que só consegue ter esperança se Deus tirar o problema.
E hoje Deus ele quer abrir os nossos olhos para compreender uma realidade. Que Deus opera em meio aos problemas. Deus está presente mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tempos difíceis, mesmo em meio a incertezas. Deus está presente. Antes do cenário mudar, antes das circunstâncias estarem a favor, Deus precisa estar presente. E para um povo que não merecia, estava distante de Deus, quando o seu pecado é apontado, quando os seus erros são apontados, Deus ele não traz uma condição, ele traz uma certeza: eu estou no meio de vocês. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus que nós servimos é um Deus presente. Ele não é um Deus ausente. Nós podemos estar no meio de uma crise familiar, no meio de crises emocionais, ministeriais, financeiras. Podemos estar no meio de uma tempestade. Mas uma certeza que nós temos diante desse texto é que o texto não promete crise nunca mais. Entenda isso, isso é precioso. O texto não promete, não, você não vai passar mais por crises familiares. Você não vai passar mais por crises financeiras. Ei, você não vai mais passar por problemas emocionais. O texto não diz isso. O que o texto afirma de forma clara, e é o ponto que nós precisamos depositar a nossa esperança e a nossa fé, é: Deus está presente. Isso muda tudo. E essa presença, ela encontra o seu ponto mais precioso na pessoa de Jesus Cristo, que é chamado de Emanuel, Deus conosco. Em Cristo não apenas nós somos visitados, Ele assumiu a nossa humanidade para habitar com o seu povo, cumprindo a redenção. Cristo é a expressão máxima da presença, porque o acesso que antes era impedido em função do nosso pecado, da nossa dívida, foi paga por Ele. Ele abriu o caminho, e a maior prova de que Deus está no meio do seu povo é olharmos para Cristo. Nós perceberemos aí o quanto nós somos amados, mesmo quando não merecemos. Nós perceberemos claramente o quanto Ele está presente, mesmo quando as circunstâncias estão adversas. Ele enviou o seu Filho para que nós tenhamos acesso à presença. Deixa eu te falar uma coisa: você tem acesso à presença que pode mudar tudo. E o texto não para por aí. O texto que começa afirmando um Deus presente, ele continua dizendo: poderoso para salvar. Você pode repetir isso comigo? Poderoso para salvar. O segundo ponto fundamental aqui nesse ponto é poder. Deixa eu falar uma coisa para você. O Deus que está presente, que está do seu lado, Ele também é poderoso. Não é só um Deus que está presente, Ele também é um Deus poderoso. O texto não diz que Deus está presente e Ele vai nos animar. O texto diz que Deus está presente e Ele é poderoso para salvar. A esperança
aqui é maior do que uma melhora nas circunstâncias. E isso precisa ser esclarecedor para nós. Porque às vezes estamos aqui com um problema emocional, um problema familiar, um problema financeiro, como eu mencionei. E aí nós muitas vezes queremos uma melhora nesse cenário. Nós queremos um fôlego, nós queremos um alívio. Mas o texto não nos apresenta um alívio, uma medida parcial. Deus apresenta aqui a sua presença e o seu poder. E poder para quê? Para salvar. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu preciso de salvação. Você precisa de salvação. E tem um Deus presente que é poderoso para salvar. Meu Deus, que texto poderoso. Deixa eu te falar uma coisa, é um Deus que está presente e é um Deus que não vai te dar uma forcinha, é um Deus que vai te salvar, porque Ele é poderoso para salvar. As nossas forças não dão conta para mudar o cenário, mas o Deus que está presente é poderoso para salvar. Ele nos salva da culpa, Ele nos salva do domínio do pecado, da escravidão do erro, Ele nos salva do desespero, Ele nos salva quando ninguém mais pode nos salvar. Esse é o Deus que nós servimos. E é muito interessante que o maior ato de poder para salvar não vem de um livramento circunstancial. Às vezes, quando olhamos personagens bíblicos, nós falamos assim: uau! Deus livrou Daniel da cova dos leões. Uau! Deus tirou José da prisão. Ninguém nem lembrava mais dele. Mas deixa eu te falar uma coisa. O maior ato de poder para salvar não é um livramento circunstancial. O maior ato de poder para salvar é a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo. Porque aquele que venceu a morte está do nosso lado, porque Ele é poderoso para salvar. Deus, Ele não quer dar uma ajudinha nas suas circunstâncias adversas. Ele quer te salvar completamente. E Ele pagou um alto preço para isso. A nossa esperança, ela não está no eu consigo. Vai dar tudo certo. Você vai vencer. Não. A nossa esperança não consiste nisso. Isso é um erro. É depositar a confiança no homem. E não é assim que nós caminhamos. Nós depositamos a nossa esperança em Cristo Jesus. A nossa esperança não é o eu consigo. É o Ele é poderoso para salvar. O poder não está em nós. Não é o barro que tem valor, mas é aquilo que habita dentro do barro. Por isso que Ele está presente. E é poderoso para salvar. Não é por nossos méritos. Não é porque Deus nos deu talentos ou habilidades. É porque isso é quem Deus é. Isso revela quem Ele é, não quem nós somos. Não é eu dou conta. É Ele é poderoso para salvar. Confia no Senhor, não na força do seu braço. E entenda, na força do seu braço, você chegou onde nós estamos. É tempo de fundamentarmos a nossa fé e a nossa esperança naquele que pode salvar. Aquele que dá conta de resolver. Aquele que é poderoso para fazer o que ninguém mais pode. Jesus Cristo. Aleluia. E o final do versículo
Do meio para o final ainda é mais interessante. Deus está presente. Ele é poderoso para salvar. E Ele se regozijará. Ele se alegrará em você com grande alegria. É muito desafiador para quem estuda e consegue entender o que esse texto está dizendo. Porque nós nos alegramos quando o nosso filho tira uma nota boa na escola, sim ou não? Sim. Não é verdade? Nós nos alegramos quando o marido lava a louça, sim ou não? Glória a Deus! O marido até lava a louça. Tá vendo, meu Marco? Foi direto aí, eu partilho disso, querido. Nós nos alegramos quando acontece algo bom, ou quando alguém faz algo de bom. Isso nos traz alegria, sim ou não? Mas a minha pergunta é, o que esse povo estava fazendo de bom para Deus falar que ele se alegrará? Deus se alegrará em você. Está falando para ajudar um povo que estava distante dos caminhos do Senhor. E ele diz assim, com grande alegria. É desafiador isso, né? Só uma forma de compreender isso, de uma forma espiritual. Olhos que não são naturais. Porque nós enxergamos o quê? Os cenários, as circunstâncias adversas. Mas Deus sabe quem Ele é. E o que Ele fará de ti. E isso muda tudo. Existem muitos princípios bíblicos que apontam para isso. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, nos ensinando a orar, ele fala da súplica ser conhecida diante de Deus. E súplica é quando você está em desespero. E ele fala que as nossas súplicas devem ser conhecidas diante de Deus com ações de graças, com gratidão. Por quê? Certeza. E essa certeza vem da onde? De uma fé. E fé em quê? Na esperança. De quem? Daquele que está presente e é poderoso para salvar. Está lá no Antigo Testamento. Deus conhece o teu amanhã. E Ele se alegra. Porque Ele sabe que a vitória está garantida. Porque a vitória vem dEle, não das nossas forças, nem das nossas capacidades. Mas é Ele quem nos garante a vitória. E deixa eu te falar uma coisa, Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Esse é o Deus que nós servimos. E esse texto mostra de uma forma muito preciosa o coração de Deus. Mostra de forma muito clara que Deus ele só tolera o povo que é dele. Mostra que Deus só se alegra quando eu acerto tudo. É isso? Não. O texto mostra de uma forma muito clara que Deus não só tolera o povo de Israel ou o povo de Judá. O texto mostra de uma forma muito clara que Deus não só se alegra quando nós fazemos tudo direitinho. O texto diz que Deus se alegra porque Ele faz parte de você, porque Ele está presente. E isso muda tudo, porque nos tornamos parte
do ato de restauração que começa nele. Deus não te chama para perto com rancor, porque nós erramos. Às vezes nós fazemos isso. Eu perdoo, mas não quero nem chegar perto. Não, pisou na bola comigo, mas Deus sabe que no meu coração eu perdoei, mas eu não quero nem ver aquela pessoa. Deus tinha tudo para fazer assim, para agir dessa forma, mas Deus não age assim. Deus, ele tem um amor incondicional, presente e poderoso para salvar. Deus, ele não nos abraça com um ranger de dentes, de uma forma vingativa, porque nós erramos. Ele nos abraça porque Ele é poderoso para transformar a nossa vida. Aleluia. Isso cura a imagem de um Deus distante ou irado. Nós não podemos ter esse tipo de percepção de quem é o nosso Deus. Deus, ele não está irado contigo porque você errou. Deus, ele não está distante porque você errou. O caminho está aberto e ele te convida para perto, porque ele quer transformar a nossa vida. Ele quer mudar o cenário, mas ele quer fazer parte da nossa vida. Ele quer estar presente. Isso produz o que em nós? Uma segurança. A segurança que o cenário vai mudar? Não. A segurança de que quando Deus está presente, nada pode nos ameaçar, porque Ele é maior. Aquele que é por nós é maior. Não há ameaça, porque Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Não temos o que temer. E em Cristo, e é muito lindo que nós somos acolhidos como filhos. A nossa aceitação, ela é fundamentada não pelo que eu fiz ou posso fazer, mas a nossa aceitação é fundamentada pelo que Jesus fez por nós. É por isso que nós temos certeza de que somos aceitos por Ele, porque Cristo nos salvou, nos redimiu. Se a nossa esperança dependesse do nosso desempenho, isso nunca funcionaria, porque nós sempre vamos oscilar. Às vezes nós acordamos com o nosso coração cheio de fé e disposição e podemos enfrentar um leão, mas no outro dia, se passar uma barata, misericórdia. Nós oscilamos. Tem dia que estamos corajosos, mas a nossa esperança não depende do nosso desempenho, mas depende da obra de Cristo. E confiando na obra de Cristo, nós nos arrependemos e descansamos, porque sabemos que o que Cristo fez por nós. E o texto continua e diz que o seu amor a renovará. A presença de Deus, ela não só nos consola, mas ela nos renova. É interessante que o amor de Deus não é um amor passivo. O amor de Deus é um amor ativo. É um amor transformador. Talvez você tenha entrado hoje por essas portas precisando de uma restauração interior, precisando de um renovo, precisando de um alinhamento, precisando de purificação.
É esse amor ativo da parte de Deus que nos transforma, que nos renova. Deus, ele não está presente para nos emocionar, para nos causar um arrepio. A presença de Deus é real para nos renovar, para nos transformar. Não é uma presença qualquer para marcar ponto. É algo que muda circunstâncias. Primeiro em nós. Talvez a sua fé esteja desfalecida. Deus, ele quer renovar a sua fé nessa noite. Talvez o seu ânimo esteja comprometido. Deus quer renovar o teu ânimo nessa noite. Talvez o seu amor ao Senhor esteja comprometido pelas decepções e frustrações. Deus quer renovar o seu amor por Ele nessa noite. Talvez a sua visão de propósito esteja corrompida, esteja deturpada, esteja alterada. Deus quer transformar nessa noite. Deus quer renovar nessa noite o teu senso de propósito, o motivo pelo qual Deus te resgatou das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Deus quer renovar a sua visão de propósito. Mas Deus também quer renovar uma santidade prática. É um princípio bíblico. Não dá para fugir de uma mudança de cenários sem santidade. Poderia citar vários exemplos. Elias, antes de clamar por um milagre extraordinário, ele repara o altar. A palavra de Deus diz: santificai-vos, porque amanhã farei maravilha no meio de vós. A palavra de Deus quer renovar o nosso senso pela santidade. Antes das circunstâncias mudarem, a presença de Deus precisa nos impulsionar para que o pecado seja abandonado. A presença de Deus é renovadora, transformadora. E essa renovação, ela acontece, se evidencia através da nova vida em Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus. Nós somos uma nova criatura em Deus. E precisamos viver como tal, não buscando satisfação em práticas que não agradam a Deus, mas buscando santidade. Deus está presente e espera de nós santidade. Cristo, ele não apenas perdoa os nossos pecados, ele nos transforma. Deus, ele não perdoa os nossos pecados para na semana que vem perdoar de novo. Não, isso é uma maneira medíocre de enxergar aquilo que Jesus fez por nós. Ele quer nos transformar. Finalzinho do versículo, ele termina dizendo: Ele se alegrará em você com brados de alegria. Você consegue imaginar o momento mais feliz da sua vida? Qual foi o momento mais feliz da sua vida? Você consegue lembrar? Uns vão falar assim: nascimento do meu filho. A minha esposa deve falar assim: o dia que eu me casei com você, provavelmente, né? Amém? Já ficou quieta? Misericórdia. Minha fé foi pequena. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? É muito interessante que nós percebemos o próprio Deus revelando ao povo que Deus, ele se alegrará de uma maneira extraordinária
extravagante. É isso. Quando eu falo qual foi o momento mais feliz da sua vida, talvez alguns devem ter pensado assim: gol do Botafogo na final da Libertadores. É uma cena propícia para quê? Para esse extravasar de alegria, sim ou não? Mas por um motivo, né? Futebol. Deus está falando de uma alegria extravagante pela tua vida transformada. Você percebe isso? Deus não é um Deus indiferente à sua dor, ao seu sofrimento. Ele é um Deus que quer se alegrar com a mudança que Ele fará em nossas vidas. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que se alegra com aquilo que Ele fará em nossas vidas. Ele não está indiferente à sua dor, Ele não está distante. Ele está contando os segundos para passarmos e sermos aprovados, lapidados, para que Ele consiga se alegrar juntamente contigo de uma mudança de realidade que começa no nosso interior e muda quem nós somos, para que a nova criatura que Ele deseja que viva para a glória dEle compreenda que a presença dEle é suficiente. Deixa eu te falar uma coisa: a presença de Deus é suficiente. O texto que nós lemos finaliza com Deus celebrando. Isso é esperança. Deixa eu te falar uma coisa: Deus celebra o que Ele fará em nossas vidas, porque Ele já nos vê lá na frente, restaurados, fortalecidos, transformados. Por quê? Porque apesar do cenário atual, Ele não desistiu de você. Porque apesar do povo estar distante, porque apesar do povo estar errando, Deus não desistiu do seu povo e se apresentou, se posicionou para mudar o cenário. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que está presente, que está em nós. É um Deus que tem poder para salvar. É um Deus que renova. É um Deus que restaura. Traz alegria para Ele e para nós. Fundamentado no amor dEle. Esse é o Deus que nós servimos. A obra de Deus não termina em nos sustentar, em ver a dor passar, em ver as circunstâncias adversas mudarem. A obra de Deus termina em nos renovar todos os dias para cumprirmos o propósito dele em nossas vidas. Se a sua esperança depende de que tudo dê certo, você vai ficar ansioso e frustrado. Mas se a sua esperança depende de Deus estar presente, você pode ter paz, até em processos difíceis. Porque se a tua esperança está em Cristo, tenha paz e já comece a agradecer, porque Deus é fiel. Talvez hoje Ele não esteja te prometendo te tirar do vale, te tirar da escuridão, mas entenda o que Deus está falando contigo nessa noite. Ele promete estar presente, Ele promete estar contigo, Ele promete estar do teu lado. A presença de Deus, ela não pode ser reduzida a um socorro pontual. Ela precisa ser compreendida como uma presença constante para te salvar,
para te renovar, para te alinhar. E isso muda tudo. Queria convidar o Ministério de Louvor, eu queria te pedir para ficar em pé. Nós vamos concluir a palavra que Deus colocou no meu coração nesse momento, mas eu queria que você refletisse um pouco. Quantas vezes nós estamos reduzindo o Senhor a um socorro pontual, querendo apenas que Deus resolva um problema para a gente, mas nessa noite Deus nos revela como aquele que quer estar do teu lado, aquele que quer estar dentro de você. O texto que nós lemos apresenta um Deus que está perto, apresenta um Deus que é poderoso, apresenta um Deus salvador, apresenta um Deus transformador. Em Cristo, Deus se aproxima. Você sabia disso? Os obstáculos são anulados, as dívidas são pagas. Em Cristo, Deus salva. Em Cristo, somos renovados. Por causa